O segundo problema, logicamente, é o fato de que existe uma forte campanha, né? Esse é um dos primeiros dados que a gente tem que chamar a atenção sobre a Venezuela. Existe uma campanha universal da imprensa burguesa, nacional e internacional. Quando nós falamos de imprensa burguesa nacional, nós estamos falando da imprensa que atuou ativamente no golpe de 2016, uma imprensa golpista, né, que procura se passar como democrata. E a imprensa internacional, nós temos que juntar aí tanto os jornais que se apresentam como conservadores, como aqueles que se apresentam como liberais, ou seja, como mais ou menos democráticos, né? A campanha contra a Venezuela é uma campanha unânime nessa grande imprensa. A burguesia de todas as cores, né, internacionalmente, se juntou contra a Venezuela. Merece destaque nesse bloco gigantesco que se formou a presença da social-democracia internacional, né? Nós vimos aí que a chamada Segunda Internacional, muito mal chamada, né? A Internacional dos partidos social-democratas europeus, ela referendou, né, o presidente autoeleito, né, um dos primeiros presidentes eleitos por si mesmo da história da humanidade, né? Normalmente a pessoa que faz isso daí não é chamada de presidente eleito, é chamada de golpista, de ditador e tal. Nesse caso aqui não corresponde muito porque é uma farsa, né? A pessoa não tem autoridade dentro do país, ela só tem autoridade fora do país, né? Mas, enfim, referendaram esse presidente autoeleito, né? E mostrando que a esquerda institucional europeia, toda ela, está profundamente vinculada ao imperialismo, né? Logicamente, é até um pouco supérfluo falar isso daí. Logicamente que não há motivo nenhum para tanta preocupação mundial com o governo Maduro, né? Porque no mundo nós temos aí crises muito mais expressivas do que a crise da Venezuela e governos muito mais ditatoriais com os quais ninguém está preocupado. O que simplesmente serve para realçar a completa farsa da coisa, né? O pessoal fala que o Maduro é um ditador e essa coisa toda, preparando, né, uma tomada do país pelos grandes capitalistas. O que está em jogo aqui é muito simples, né? Os grandes capitalistas norte-americanos e europeus querem tomar conta do país, privatizar tudo e desfrutar das riquezas nacionais venezuelanas. Por isso eles abandonaram as aparências num primeiro momento, né? Criaram uma grande ficção, uma ficção onde a Venezuela é apontada assim como um país maligno, um governo maligno, uma cúpula governamental que teria todos os defeitos, né? Eu vi ontem, estava observando a Rede Globo, coisa que eu não faço frequentemente, mas de vez em quando alguém em casa está assistindo, eu dou uma paradinha e vejo 5 minutos. Mas 5 minutos é suficiente para você ir embora, né? Aí eu vi a Eliane Cantanhede falando várias vezes que as Forças Armadas venezuelanas, elas são muito corruptas. As Forças Armadas venezuelanas, elas são muito corruptas. O Maduro comprou os militares venezuelanos. Já os militares brasileiros, eles são profissionais, eles têm, inclusive, uma grande aprovação nacional e internacional. Quer dizer, você vê por aí a qualidade, né, da campanha que está sendo feita. Logicamente que nós sabemos, né, nós já vimos isso daí no golpe contra Dilma Rousseff, que existe uma entidade, existe uma organização que trata de assalariar toda essa imprensa para que eles falem aquilo que lhes interessa, né? Então, nós temos aqui uma mega operação econômica para fazer com que todos esses jornais contem a mesma história fictícia sobre a Venezuela.
Bom, até aí, né, sempre é bom denunciar, mas nenhuma novidade. A novidade é que uma boa parte da esquerda internacional ela entra na onda dessa campanha orquestrada, né, financiada pelos grandes monopólios capitalistas. Então, por exemplo, um jornal como a Folha de São Paulo fala: não, o ditador, eles tomaram a decisão editorial, todo mundo sabe, né, de só chamar o Maduro de ditador. É uma decisão editorial da Folha. É a única pessoa na Folha que aparece lá como ditador Maduro, né? O resto é tudo presidente, não sei o que e tal. É uma coisa grotesca em termos de imprensa.